Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre a sinodalidade na tradição da comunhão apostólica. A Igreja é apostólica em um tríplice sentido, enquanto foi e é continuamente edificada sobre o fundamento dos apóstolos, enquanto conserva e transmite, com a assistência do Espírito Santo, seus ensinamentos, enquanto continua a ser guiada pelos apóstolos mediante o colégio dos bispos, seus sucessores e pastores da Igreja. Concentremos aqui a atenção sobre a relação entre a vida sinodal da Igreja e o ministério apostólico, que se atualiza no ministério dos bispos em comunhão colegial e hierárquica entre si e com o bispo de Roma, o Papa. A Constituição sobre a Igreja ensina que Jesus constituiu os 12 à maneira de colégio, isto é, de um grupo estável, e lhes deu como chefe a Pedro, escolhido dentre eles. Afirma que a sucessão episcopal se realiza mediante a consagração dos bispos, a qual lhes confere a plenitude do sacramento da ordem e os insere na comunhão colegial e hierárquica com a cabeça e os membros do colégio. Declara, portanto, que o ministério episcopal, em correspondência e derivação do ministério apostólico, possui forma colegial e hierárquica, ilustra o vínculo entre a sacramentalidade do episcopado e a colegialidade episcopal, superando a interpretação que desvinculava o ministério episcopal da sua raiz sacramental e enfraquecia a sua dimensão colegial atestada pela tradição. Ela integra, assim, no quadro da eclesiologia da comunhão e da colegialidade, a doutrina do Concílio Vaticano II, sobre o bispo de Roma como princípio e fundamento visível da comunhão dos bispos e da multidão dos fiéis. Sobre o fundamento da doutrina do instinto de fé do povo de Deus e da colegialidade sacramental do episcopado, em comunhão hierárquica com o Papa, pode-se aprofundar a teologia da sinodalidade. A dimensão sinodal da Igreja exprime o caráter de sujeito ativo de todos os batizados e, ao mesmo tempo, a específica função do ministério episcopal em comunhão colegial e hierárquica com o bispo de Roma. Esta visão eclesiológica convida a promover a difusão da comunhão sinodal entre todos, alguns e um, em diversos níveis e de diversas formas, no plano das igrejas particulares, naquele dos seus agrupamentos a nível regional e naquele da Igreja Universal. A sinodalidade implica o exercício do instinto de fé dos fiéis, todos. O ministério de guia do Colégio dos Bispos, cada um com o seu presbitério, alguns, e o ministério de unidade do bispo e do Papa, um. Desse modo, resultam conjugados na dinâmica sinodal o aspecto comunitário que inclui todo o povo de Deus, a dimensão colegial relativa ao exercício do ministério episcopal e o ministério primacial do bispo de Roma. Esta correlação promove aquela singular comunhão entre os fiéis e os pastores, que é ícone da eterna comunhão vivida na Santíssima Trindade. Assim, a Igreja tende incessantemente à plenitude da verdade divina, até que nela se cumpram as palavras de Deus. A renovação da vida sinodal da Igreja requer ativar processos de consulta de todo o povo de Deus. A prática de consultar os fiéis não é nova na vida da Igreja.
Na Igreja medieval, utilizava-se um princípio do direito romano. Aquilo que diz respeito a todos deve ser tratado e aprovado por todos. Nos 3 campos da vida eclesial, fé, sacramentos, governo, a tradição unia a uma estrutura hierárquica um regime concreto de associação e de acordo, e se considerava que fosse uma prática apostólica ou uma tradição apostólica. Esse axioma não deve ser entendido no sentido do conciliarismo a nível eclesiológico, nem do parlamentarismo a nível político. Ao contrário, ajuda a pensar e exercitar a sinodalidade no seio da comunidade eclesial. Na visão católica e apostólica da sinodalidade, existe recíproca implicação entre a comunhão dos fiéis, a comunhão episcopal e a comunhão eclesial. O conceito de sinodalidade é mais amplo do que o de colegialidade, pois inclui a participação de todos na igreja e de todas as igrejas. A colegialidade exprime propriamente o emergir e o manifestar-se da comunhão do povo de Deus no nível episcopal, ou seja, no colégio dos bispos com Pedro e sob Pedro, e por meio dessa, a comunhão entre todas as igrejas. A noção de sinodalidade implica aquela de colegialidade e vice-versa, visto que as duas realidades, sendo distintas, sustentam-se e se autenticam reciprocamente. O ensinamento do Concílio Vaticano II, a propósito da sacramentalidade do episcopado e da colegialidade, representa uma premissa teológica fundamental para uma correta e integral teologia da sinodalidade. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.